Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma noite, por mais uma terça-feira, por mais uma semana de estudo. O Senhor tem sido tão maravilhoso em tudo que Ele está fazendo na nossa vida, né? Glória a Deus. Seja bem-vinda para quem está aqui hoje pela primeira vez. Eu não consegui ver o nome de todos, está fechadinho, mas sejam muito bem-vindos todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para a gente começar a pedir para o Senhor se manifestar. O Espírito Santo já se apresentou nesse ministério. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais, Pai, me rendo nos seus pés agora, Pai. Apresento ao Senhor esse ministério, te consagro o ministério, a minha vida, e declaro que o Senhor tem toda a liberdade de agir aqui nessa noite, na nossa vida, falar no coração de cada uma de nós, Pai. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui nessa noite, que se dispuseram, Senhor, a estar na tua presença, meu Pai, que estão ofertando ao Senhor, Pai, esse tempo na tua presença, que estão ofertando esses minutos, essa hora da vida delas, Pai, a te ouvir, Senhor, a te buscar, a reservar, Pai, um momento de intimidade com o Senhor. Eu apresento a vida de cada uma delas, Pai, e declaro em nome de Jesus que o Senhor derramará nessa noite na vida delas bênção de prosperidade, prosperidade de saúde, de sabedoria, de paz, que todas as escamas dos olhos que ainda resistem em ficar, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, e todo coração endurecido, Senhor, toca nesse coração agora, em nome de Jesus, que esse coração esteja aberto, Pai, receptivo a ouvir a sua palavra, Senhor, é isso que eu declaro sobre a vida de cada uma das suas filhas agora, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, Pai, todo espírito de distração, em nome de Jesus, eu repreendo toda a mente que ainda vem com uma faísca de incredulidade, Pai, que todo espírito de incredulidade eu repreendo, eu rejeito agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o amor, Senhor, que o amor que o Senhor vai derramar aqui nessa noite, seja transbordante na vida de todas nós, Pai, ao ponto de as pessoas nos olharem e perceberem a sua santa e gloriosa presença, meu Pai, em nome de Jesus. Que esse derramar do amor de Jesus comece dentro da nossa casa, com os nossos familiares. E que assim como um rio de água viva que corre, que desce águas cristalinas, assim será, Senhor, o amor, que cada uma de nós vamos caminhando e derramando sobre a vida de todo aquele que cruzar o nosso caminho, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Eu sei que essa noite o Senhor fará curas, o Senhor trará libertação na vida das suas filhas, meu Pai, porque o seu Espírito Santo, junto com os anjos arcanjos de guerra, já estão posicionados. E eu te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Boa noite, mãe. Minha mãe é a Cleonice, para quem não sabe. Boa noite, Damiana. A Dani, boa noite, Elisinar. Boa noite, Márcia, Marley. A Mi. Ó, hoje eu vejo escrito Michele Melo. Um dia eu vou ver escrito Michele Gubolin. Em nome de Jesus. Boa noite, Silmara. Sueli, seja bem-vinda no meio de nós. E a Tatiane, seja bem-vinda também, boa noite, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos nós. E hoje vai ser um momento muito especial, o Espírito Santo trouxe uma palavra que vai mexer bastante com o nosso coração, com o nosso espírito, vai trazer cura na nossa alma, e vai ser lindo demais o que o Senhor vai fazer. E o que eu tenho a pedir a vocês em nome de Jesus é que vocês se entreguem, que vocês se derramem, que vocês se permitam viver o que o Espírito Santo preparou para cada uma de vocês. Amém? E então, hoje a palavra é: nada me fará desistir. Essa é a palavra dessa noite que nós vamos ver. Nada me fará desistir.
Então, imagine, ó, feche os seus olhos e imagine que você está diante de uma estrada longa e estreita. Então, você está diante de uma estrada longa e estreita. E no começo dessa estrada, então, tem flores e pessoas sorrindo para você. E você está ali olhando aquele caminho comprido, e você está caminhando nessa estrada, e você vê flores e vê pessoas sorrindo dos lados para você. Mas conforme você vai andando, você vai avançando, o caminho começa a se estreitar ainda mais. As flores começam a estar mais próximas, né? Pedras aparecem no meio desse caminho que você está caminhando. E até vozes começam a gritar para você voltar. Então, você começa a ouvir vozes chamando para você voltar. Alguma dessas vozes que você começa a ouvir chamando para você voltar, não vem de estranho, são vozes que você... Parece que são vozes familiares, vêm de pessoas que você ama. Pode abrir os seus olhos. Em Mateus 16, 24, diz assim, se você tiver com a sua Bíblia, abre ela, porque aí assim você vai aprendendo a procurar. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e aí nós vamos gritando, tá bom? Mateus 16, versículo 24, diz assim, ó. 24. O meu já está até grifado. E Jesus disse aos discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Aleluia. Em outras traduções está escrito assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome-se a sua cruz e siga-me. Então, a verdade é que Jesus não nos enganou. Jesus nunca nos enganou. Jesus sempre disse a verdade. Ele disse que segui-lo exigiria renúncias, perseverança e uma fé inabalável, mesmo diante das perseguições. Porque nós sabemos que nós vamos sofrer perseguições, sim, nós vamos. Mas tem uma fortaleza na nossa vida que nos levanta, e nós vamos ver isso agora. E uma delas é a renúncia. A renúncia é o preço da nossa santidade. A renúncia é uma das fortalezas que nos coloca diante da presença do Senhor para que a gente não desista. Tem um exemplo na Bíblia, está lá em Filipenses 3. Lá em Filipenses 3. Ó, Filipenses também está no Novo Testamento, depois de Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses. Filipenses 3, de 7 a 8. Está escrito assim, ó. Nesses versículos de 7 a 8, está escrito assim. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Glória a Deus. Aqui, vocês viram que eu coloquei uma música que muitas pessoas têm criticado, né? Ah, onde já se viu falar que eu estou perdendo tudo com alegria? Quem critica essa música é porque não entende a verdade da palavra, que é exatamente isso que está dizendo aqui. Paulo considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Paulo deixou status, deixou amigos e deixou a segurança da religião para viver o chamado dele na presença do Senhor Jesus. Então aqui, o perder tudo é se afastar das coisas do mundo. Ah, mas então eu tenho que dar tudo que eu tenho e ficar na miséria? Não, gente, não é isso. Isso quem fala são os ignorantes. São os ignorantes na fé, que não conhecem a verdade. Não, não é isso. Nós merecemos, sim, ter uma vida confortável, nós merecemos, por bênção e permissão de Deus, de ter o nosso conforto, de não nos faltar o alimento. Mas o que diz aqui nessa palavra? Não é para a gente ser apegado, isso não pode ser tudo na nossa vida, porque o apego às coisas é idolatria.
E Deus odeia a idolatria. Ele abomina a idolatria. Então, a renúncia é um dos preços da nossa santidade. E a santidade é o que nós mais temos buscado. Nós temos lido todos os dias de manhã, quem está comigo de manhã tem vivido esses momentos de renúncia, da busca pela santidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, um exemplo real até. Já vi acontecer e eu acredito que vocês também. Um jovem cristão, ao se converter, né? Ao se converter, e o que acontece? Ele recusa a participar das festas e dos hábitos antigos com os amigos, não é verdade? Então, no começo, quando um jovem toma essa decisão de parar de frequentar, não só o jovem, até nós, né? Porque muitos de nós devem ter passado por isso, eu também passei. Então, quando a gente começa, quando esse jovem parou de ir em festa, parou de ir em lugares onde não cabia ele mais, que ele não queria mais porque eram hábitos antigos, no começo ele foi zombado, muito zombado, foi criticado. Mas o que aconteceu anos depois? Anos depois, alguns desses amigos vieram até ele pedir oração, porque estavam passando por crise, estavam passando por momentos difíceis. Então vejam que só tem um caminho, que é Jesus. Não tem outro caminho para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho. E todo aquele que se perde pelos prazeres do mundo se engana. Deixa de viver o plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. Olha só. Imagina que você está num corredor. Um corredor bem comprido. E aí lá no final do corredor está Jesus. Lá no final. Jesus está lá, te esperando. E aí ele fala: vem até mim, eu estou te esperando. Só que você está segurando 2 pesos na tua mão, como se fossem 2 sacos bem grandes e pesados, um em cada mão. Então você quer correr até Jesus, mas os pesos te impedem. O peso que você está segurando te impede de correr. Então entenda que a santidade exige de você soltar o peso para você poder correr livremente em direção ao Senhor Jesus. E o que é esse peso? O pecado, os vícios, os relacionamentos tóxicos, as distrações do mundo, os enganos que Satanás traz para nos desviar do caminho. Então eu te pergunto, o que você ainda está segurando? O que te impede? O que impede a sua corrida para você chegar até Jesus? Solta esse peso, corre. Se veja soltando esse peso, olha para suas mãos e fala: minhas mãos, eu decido que as minhas mãos estejam livres, eu não quero mais segurar esse peso. Solta esse peso. Olha para suas mãos, vê que elas estão livres agora. É uma decisão sua soltar o peso e renunciar tudo aquilo que você não quer mais carregar. E aí você olha para suas mãos e fala: então elas estão limpas, porque eu decidi que as minhas mãos estejam limpas e livres, então eu vou correr. E aí Jesus está te esperando lá no final do corredor, então você começa a correr de encontro ao Senhor Jesus. E Ele está lá te esperando, Ele sempre está lá esperando, todos nós, quando nós decidimos renunciar a tudo aquilo que não é bom mais para nós. E quando nós tomamos essa decisão de soltar o peso e correr, nós estamos decidindo viver um novo começo. Mas agora com a decisão de não segurar mais aquele peso. Então imagina, você vai correndo e você começa a sorrir para você mesmo. Por quê? Porque você está feliz com você, porque você conseguiu soltar aquilo tudo que te prendia. E essa é a chave. É você olhar e você sentir alegria por você mesmo e falar: você conseguiu. Você conseguiu renunciar a coisas que você jamais renunciaria. E aí você se olha no espelho e você fala assim: eu estou feliz comigo, glória a Deus, eu consegui. Jesus, eu consegui. E aí você vai se pegar assim, falando com Jesus em momentos aleatórios. Você vai falar: Jesus, eu consegui. O Senhor me ajudou. Entenda que de que vale a pena viver no pecado? Não vale a pena viver no pecado. Para que viver no pecado?
Entenda que você se arrumar não é pecado. Você comprar coisas novas para você não é pecado. Você decorar a sua casa não é pecado. Não é pecado isso. O pecado é se você coloca isso acima de Deus. É se você faz isso para confrontar alguém, ou para humilhar alguém, ou para ridicularizar outro, ou você faz para mostrar para o outro que você tem, que você pode. Isso sim é pecado. Mas se você faz tudo com amor, porque você quer agradar a Deus, Senhor, o Senhor me deu essa casa, então tudo que eu colocar aqui dentro eu vou consagrar ao Senhor. Se eu comprar um ramo de flor para colocar ali no canto, eu consagro essas flores ao Senhor, porque a minha casa é santa e tudo que está aqui dentro é teu. Então, nós podemos viver com as coisas que existem no mundo, mas nós não podemos nos apegar a elas. Nós devemos amar o pecador e não amar o pecado. E as pessoas generalizam isso, então é onde muitos vivem em confusão mental. Muitas pessoas vivem em confusão mental, porque não sabem o que é buscar santidade, aí pensa que pecado é viver numa... Que buscar santidade é viver dentro de uma bolha e não fazer nada. Não, não é isso. É você parar de fazer as coisas que você sabe que é errado. Porque tem muita coisa que nós fazemos que nos traz muita alegria. Nós gostamos de estar com pessoas reunidas que possam falar das mesmas coisas que nós gostamos de compartilhar. Nós gostamos sim de sair, de passear, de ir num shopping, só que o nosso olho é diferente hoje. Hoje, quando a gente sai para passear, para ir em algum lugar, o nosso olhar é diferente. Ao invés da gente olhar como isso pode ter acontecido com você anos atrás, como aconteceu comigo, ao invés dos nossos olhos ficar olhando para reparar o que um veste, o que o outro está fazendo, os nossos olhos é diferente, a gente olha com amor as pessoas. E quando a gente vê hoje as pessoas viradas, com a identidade perdida, como tem pessoas com a identidade perdida? Esses dias eu fui no shopping e eu assustei, eu assustei. Eu só olhei para minha mãe estava comigo, eu falei, mãe, não quero nem comentar, vamos só orar. Porque as pessoas estão com a identidade perdida, a gente está vendo pessoas que acham, que, na verdade, estão querendo normalizar o que não é normal diante dos nossos olhos, sem falar nas pessoas que estão se vestindo como personagens de anime, de desenho animado, e nós temos que orar por essas pessoas, porque elas não conseguem ver Jesus. Mas entenda que se você conseguir abordar uma adolescente dessa, ela cai no pranto na tua frente. Ela se derrama em choro. Porque muitas vezes ela está fazendo aquilo para chamar a atenção dos pais. Para falar, ei, olha para mim, eu preciso de atenção. Ei, alguém está me vendo? Alguém está me enxergando? É isso. Então, nós precisamos entender que nós podemos viver muitas coisas aqui onde nós estamos, mas por onde nós vamos, hoje, por não carregar mais o peso, o nosso caminhar é leve. Então, quando você decide não carregar o peso do pecado e renunciar, tudo que você faz tem mais amor, tem mais alegria, é mais leve. Você consegue ajudar mais pessoas. Você vai numa loja, antes pode ser que você até comprava para agradar a vendedora. Porque você não sabia falar não para a vendedora com medo da vendedora não gostar de você. E hoje não. Hoje você olha para ela e fala, obrigada. Deus te abençoe, boas vendas, e sai da loja. Então, são coisas pequenas que até isso, Satanás nos amarra para nos enganar. Ele distorce a visão daquele que não está completamente rendida diante da presença do Senhor. Então, renunciar é um ato muito poderoso na nossa vida. Renunciar tudo aquilo que não te cabe mais, a roupa que não te serve, o sapato que você não usa. Renunciar mesmo, falar não, esse ambiente não combina comigo mais. Essa pessoa só é minha amiga se eu posso dar as coisas para ela, porque ela mesma não me chama para nada. Então, nós precisamos nos atentar a isso. Essa pessoa só é minha amiga se eu vou lá e chamo para fazer alguma coisa, porque ela nunca me chama para nada. Eu comecei a analisar muitas pessoas assim. Eu comecei a perceber que o dia que eu parei de chamar, elas nunca me chamaram. E aí eu entendi que então só existia a verdade e o amor de um dos lados, do outro não tinha. E o Senhor vai te mostrando, Ele vai te tratando. Então a renúncia hoje, o Espírito Santo trouxe que
nós precisamos soltar. Soltar. Porque nós não temos mais tempo para perder. Então, como um ato profético, decida assim, abrir as suas mãos e falar, eu solto, eu renuncio. Pai, eu não sei o que é que eu preciso ainda, então mesmo se você não sabe, tudo bem, tenha humildade, fala ao Senhor, Pai, eu não sei, mas me mostra, me constrange, me intimida, Senhor, diante daquilo que eu fizer, que o Senhor não quer que eu faça mais. Me traga um constrangimento. Entende? É assim. Então, o Senhor, ele começou a me constranger. Eu vou falar para vocês porque pode ser que vocês usem isso, que vocês sintam, ou às vezes muitas já viveram. Ele começou a me constranger em um determinado tempo nas minhas roupas. Nas minhas roupas, no meu jeito de me vestir. Então, se antes eu gostava de usar uma calça jeans super grudada, eu dei todas embora. Hoje eu não consigo mais. Sabe aquela embalada a vácuo? Não combina mais comigo. Eu não gosto. Entende? Não combina. Você tá fechada daqui no calcanhar, mas tá embalada a vácuo. Não combina. Então, então o que que acontece? Você se olha no espelho e você fala, você pensa que é você falando, mas não é. É o Espírito Santo. Então, quando você começa a ser constrangida com isso, e você sai para um passeio, e você vê uma pessoa completamente diferente daquilo que o Espírito Santo te mostrou, você fala, Senhor, em nome de Jesus, cuida dessa vida, cuida dessa moça, cuida dessa mulher. Ensina ela, Senhor, que não há necessidade de mostrar o corpo para ser amada. Porque saibam vocês que quando uma mulher se veste se expondo muito é porque ela quer ser amada. Ela tem o desejo de ser amada. E pelo desejo de ser amada, ela quer chamar a atenção para que as pessoas a amem. E é completamente ao contrário. Se você colocar uma pessoa nessa vestimenta e outra do lado completamente vestida e elegante, e as duas passarem aleatoriamente no mesmo ambiente, eu tenho certeza que a mulher elegante vai chamar mais atenção do que está quase sem roupa. Entende? É um cuidado diante do Senhor que nós estamos precisando ter. Então, não existe a adequada. Não estou falando isso, não é isso. Não existe, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, não tem que ser isso. Tem que ser a roupa que você veste e se sente bem. Que combina com você. Que você pode, se precisar, baixar para mandar um demônio embora e não aparecer aqui, ó, tuas costas inteiras. Eu saio para a rua preocupada com isso. Todos os dias, quando eu vou sair, eu estou pensando, deixa eu pensar. Se eu precisar agachar para orar para alguém, tá bom, não vai sair. É isso. Entende? Essa é a preocupação, porque nós estamos saindo de casa para servir o Senhor o tempo todo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele me constrangeu nessa parte. Aí eu me visto mal por causa disso? Claro que não. Pelo contrário. Eu gosto até mais agora de como eu me visto, porque agora eu sinto que eu estou preservada. E eu já usei essas roupas? Eu já usei. Eu acho que quando eu tinha os meus 17 até os meus 22 anos, eu usava, assim, essas roupas curtas, top. Porque a gente quer ser amada, a gente quer chamar atenção e tá tudo errado. E, na verdade, a gente tá carregando uma fila de pomba gira. E a gente tem que vigiar. Espírito de Lilith querendo trazer sensualidade para o corpo. São tudo demônios que trazem influências da imoralidade sexual na nossa vida. Então, são renúncias que nós temos que prestar atenção e começar a fazer. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa sobre perseguição e confronto familiares para vocês diante das renúncias, porque isso é muito importante. Quando nós renunciamos, o confronto familiar vem, isso é inevitável. Por quê? Porque é necessário um posicionamento radical, tá? Então, em Mateus 10, Jesus já nos advertiu sobre isso. Então, se você abrir lá, Mateus 10. Vamos lá, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Assim vocês vão aprendendo a trabalhar com a nossa Bíblia linda. Mateus 10, 34. Está escrito assim. 10, 34. Do 34 ao 36.
Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, diz Jesus. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Olha só o que Jesus falou. Foi Jesus que disse isso. Grifem aí na Bíblia de vocês, se vocês estiverem acompanhando com a Bíblia. Então, Jesus aqui, ele advertiu que seguir ele poderia gerar divisão até dentro da nossa casa. Então, nós já fomos avisados por Jesus que isso aconteceria. E tudo bem. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser a mulher sábia. Opa, Jesus já me avisou. Jesus já me avisou, a palavra dele diz que quando eu me posicionasse e decidisse segui-lo, eu enfrentaria confrontos dentro da minha própria casa. Em Timóteo, 2 Timóteo, diz assim, ó, Timóteo está depois de Romanos, Tessalonicenses, tá lá. 2 Timóteo 3, versículo 12. Diz assim, ó, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Então, por que a gente vai ficar lamentando? Nós já fomos avisados. E agora, como mulheres e filhas de Deus, nós estamos sabendo que o nosso posicionamento vai nos trazer perseguição. Olha o exemplo de José. José foi rejeitado pelos próprios irmãos por causa do sonho que Deus deu para ele. José foi vendido. E Davi? Davi foi desprezado por seus irmãos antes mesmo de lutar contra Golias. Então José e Davi passaram por rejeição de dentro de casa, passaram por perseguição, tiveram um confronto. Eram dois que se sentiam sozinhos, humilhados, rejeitados. Pensem comigo, quantas mulheres após se converter, entregar a vida para Jesus, começou a evangelizar a sua família e o marido zombava? Quantas mulheres já tentaram falar de Jesus para os seus próprios maridos e os maridos zombavam, os filhos criticavam? E o que acontece? Anos depois, aquele testemunho constante dela ali, sem desistir, orando, guerreando contra os demônios, orando sem parar, não desistiu de falar de Deus dentro daquela casa. Anos depois, o marido vai e se converte. O marido entrega a vida para Jesus. Quantas mulheres não passam por isso? Eu mesma fui uma delas. Eu mesma fui uma delas. Muitas mulheres passam por isso. E a diferença é que elas não desistiram. Não permitiram que as críticas ferissem o coração delas. Elas não pararam. Ou seja, vitória em Cristo. E receberam a vitória na presença de Cristo. Gente, qualquer dia eu vou botar o vídeo do meu batismo no WhatsApp para vocês verem. Mas eu peço que, por favor, vocês não compartilhem, tá bom? Em nome de Jesus. Porque eu estou confidenciando uma particularidade minha com vocês. 60 dias, abriu o batismo. Eu fui lá e me inscrevi, chamei a pessoa responsável, 3 meses de cristã, hein? 3 meses dentro da igreja. Chamei a pessoa e falei assim, na época eu era uma pastora, eu falei para ela, pastora, eu vou colocar o meu nome, o nome dos meus filhos, nós vamos nos batizar, mas meu marido falou que não quer, mas eu posso colocar o nome dele? Mas ele já falou que não quer. Ele já falou que não vai, mas eu posso colocar? Ela falou, claro que pode. Eu falei, eu vou colocar porque eu creio que até na hora que eu estiver vestindo a roupa para vir, ele pode mudar de ideia. 3 dias antes. 3 dias antes. A minha vontade era todo dia de cutucar ele. Por que você não vai batizar? Por que você não vai batizar? Todo dia eu tinha vontade de cutucar ele. Mas o Espírito Santo falava, quieta, fala nada, fica quieto. Mas foi difícil. Vocês não querem nem saber, chegava até a me dar um calor, de tanta vontade que eu tinha de perguntar para ele por que ele não queria batizar. E aí o Espírito Santo fica quieta, não fala nada. E aí num domingo, num culto, foi um culto muito forte, mexeu muito comigo, eu chorei muito, porque o culto foi no domingo e o batismo ia ser na sexta. Então eu tinha só aquela semana, era a última semana. E ali eu chorei de joelho e falei, pai,
antes de ser a minha vontade, é o desejo do Senhor que o meu marido seja batizado e seja salvo. Então toca nele, abre a boca dele, faz ele falar que quer batizar, mas eu quero que o Senhor me faz de uma forma que eu tenho certeza que foi o Senhor que fez. Eu quero que ele abra a boca, porque meu marido fala muito pouco, né? Ele fala bem pouco. Então eu falava assim, orando e chorando dentro do culto. Eu quero que ele abre a boca, que ele fala com todas as palavras que ele quer ser batizado, porque senão eu pensaria que ele ia falar assim, ó, eu vou ser batizado, só isso, né? Mas não, o Senhor fez ele abrir o bocão dele, lindo. E aí ele falou assim para mim na manhã da segunda-feira, assim, ó, na véspera, 3 dias antes, ele falou assim para mim assim, ó, amor, deixa eu te falar uma coisa. A hora que ele falou, deixa eu te falar uma coisa, eu pensei, ah, Senhor. Ali Deus já começou a mostrar para mim que ele era um Deus do impossível, o Deus do levante. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, ó, pode colocar o meu nome lá na lista do batismo, que eu vou me batizar junto com vocês. Aí eu falei, sério, glória a Deus, eu não acredito, nossa, amor, que lindo. E aí dentro de mim gritava assim, uhul, eu consegui, coloquei o nome dele na lista. Então essa é a fé da mulher sábia. É a fé da mulher sábia que ela acredita, ela põe, ela ora, ela não desiste. E ali eu não desisti. Então, assim, a Dani está comigo, a Dani lembra dessa história, a Dani vivenciou isso. Então, quando isso aconteceu, meu Deus do céu, foi uma coisa assim, eu liguei para a pastora e falei, pastor, ele vai batizar. Ela falou, glória a Deus. E a nossa história virou testemunho lá no púlpito, e aí, na época, o bispo colocou no telão a nossa família, porque a família toda desceu junto nas águas. Então não foi uma coisa assim, primeiro fui eu, primeiro não, os 4 entrou no tanque ali do batismo, e nós 4 descemos. E foi tão lindo que o Senhor fez, eu tô contando isso para vocês porque mulher, não desista do seu esposo, não desista. Foi tão lindo porque quando eu estava lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo do poço, que para lá eu não volto nunca mais, em nome de Jesus, eu me levantei. Eu fui a lamparina da minha casa. Os meus filhos, então, entenderam que aquilo que eu estava buscando era bom e vieram comigo. Foi muito rápido. E o meu esposo ficou observando. E por anos eu falava para ele, eu quero você no mesmo barco. Tá muito difícil andar num barco com os meninos e ver você longe, e ver você fora. Eu sempre falei isso para ele. Se um dia eu tiver a oportunidade, ele não está aqui hoje. Hoje ele foi ministrar palestra em outro lugar. Se um dia ele estiver aqui, eu vou perguntar para ele, amor, o que eu falava para você do barco? Era incansável. Eu falava para ele, eu tô cansada de estar no barco sozinha. Eu quero ver você nesse barco com a gente. Muitas vezes eu falei isso para ele. Então, ele ficava observando de longe eu e os meninos no barco. Aí, ele veio para o barco. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus por isso. E como foi a hora do nosso batismo? Foi lindo demais. Foi muito lindo. Eu não tinha prestado atenção, claro que não, eu estava na emoção. Eu desci as escadas assim, ó, do tanque assim, ó. Todos os meus pecados vai ficar embaixo das águas, assim eu declaro e eu creio, e é nisso que eu acredito. Eu vou levantar dessas águas e nunca mais eu vou ter culpa, nunca mais eu vou carregar o peso do pecado, eu vou levantar uma nova criatura, uma nova mulher. E eu desci aquelas escadas declarando isso. E ali aconteceu o batismo de nós 4. Depois me mostraram o vídeo. Sabe como foi? Aleluia. Obrigada, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Nós 4 ficamos de joelhos dentro do tanque. Tinham 4 ministros para batizar ao mesmo tempo. Então, sempre há a pergunta, né? Você está aqui de livre e espontânea vontade para ser batizado e reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador? Sim, estamos, né? Cada um respondeu com o teu. E ali a ministra me desceu. Ela me desceu. A hora que ela me desceu e eu subi, os 3 desceram juntos, como se tivesse sido combinado. Os 3 desceram na mesma hora, no mesmo segundo. Eu tô arrepiando, obrigada, Jesus. Foi a coisa mais linda. E depois, quando eu assisti o vídeo, o Espírito Santo falou, assim foi consumado. Você se levantou. E os 3 se levantaram depois por conta do seu posicionamento, em nome de Jesus. Então é sobre isso. Eu não me arrependo e nunca vou me arrepender do posicionamento radical que eu tive na minha vida e não me envergonho por isso, porque esse é o caminho.
É o caminho da edificação da vida do nosso esposo, da vida da nossa família. E eu desejo que toda a minha família de pais, de irmãs, que todos desçam nas águas do batismo. Eu tenho uma irmã batizada, que é a Maria Gabriela. A Maria Gabriela, ela mora nos Estados Unidos, ela está passeando por aqui agora. Hoje ela não está, né? Eu não vi ela aí hoje, ela está passando por um momento de luto, né? E então, com a família do esposo dela, então hoje ela não pôde participar. Mas todos, eu vejo todos, eu tenho um caderninho do sonho e no meu caderninho está lá, que todos descerão nas águas do batismo em nome de Jesus. Então eu estou aqui dando esse testemunho para vocês, porque a rejeição, ela pode vir, e nós fomos avisados que ela viria, mas o que nós não podemos parar? Nós não podemos desistir. Sabe um carvão? Quando a gente está ali assando, pondo fogo num carvão, um carvão aceso separado dos outros, ele se apaga. Ele se apaga se ele ficar ali no cantinho da churrasqueira sozinho. Por isso, mesmo quando a família não nos apoia, é preciso que a gente esteja no meio do braseiro, no meio da comunhão ali com os outros irmãos para manter essa chama acesa. Entenda que você, mulher e filha de Deus que está aqui nesse ministério, você já tem a chama do avivamento, você já recebeu o amor de Jesus. O Espírito Santo já me confirmou o amor dele no coração de todos vocês. E o que vocês não podem é deixar apagar. E como que não deixa apagar? Imagina, você já está com a lamparina acesa, você já tem o fogo do avivamento dentro de você. Para não apagar, você precisa receber o óleo, você precisa buscar o óleo. E o óleo é a presença do Senhor, é o seu momento de intimidade, é o estudo da palavra, é buscar a verdade, através de exemplos, através de testemunhos que as pessoas trazem para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. E como que fica a nossa fé diante de tudo isso? Porque nós renunciamos coisas, né? Nós renunciamos coisas, nós passamos por rejeição da nossa família, que nós somos avisados que isso vai acontecer, então a hora que acontecer com você, você pensa, opa, Jesus, o Senhor me avisou. Então, me ajuda, me dá sabedoria, me dá direcionamento. Eu preciso do Senhor. E como que fica a nossa fé? Como que fica o fortalecimento da nossa fé em meio a essa prova? A perseguição é um campo de treinamento para a nossa fé. Isso é verdade. Quando nós somos perseguidos, quando nós somos rejeitados, quando nós somos criticados, nós estamos sendo forjados para ser mais fortes. Nós estamos sendo forjados para ir para um novo nível espiritual. E em Tiago, capítulo 1, fala isso. Fala sobre que a aprovação produz perseverança. Ó, vai lá. Tiago tá depois de Hebreus. Depois de Hebreus está Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2, do 2 ao 4, vai falar sobre aprovação, ó. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quando que essa perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Aleluia, Jesus, obrigada. Olha que lindo isso. Então, aqui, traz para nós que nós devemos ficar felizes diante das nossas aflições. Porque diante das nossas aflições, nós vencemos a nossa fé aumentada. E isso nos traz perseverança para não parar, para que a gente continue a seguir em frente. E essa perseverança, ela faz com que nós sejamos maduros e corretos, não falhando em nada. Aleluia, olha como isso é lindo. Em 1 Pedro, um pouquinho mais para frente de Tiago, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, os meus já estão até grifados, está até apagando, vou grifar de novo. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: alegrem-se por isso,
Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Aleluia. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda que o Senhor nos deixa aqui escrito. Que assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser moldado, para ser tratado, o fogo na nossa vida representa as perseguições, as provações, e nós precisamos estar prontas, preparadas, decididas a passar por todas essas provas. Um exemplo disso na Bíblia é Daniel. Daniel na cova dos leões. Ele teve firmeza em fé. Ele teve fé mesmo sabendo que poderia morrer ali, poderia ser comido pelos leões. Ele teve fé. Ele creu que Deus poderia protegê-lo. Ele tomou posse de toda a palavra onde dizia que Deus é o protetor. Guarda-me debaixo das suas asas, atrás do seu escudo. Deus é o nosso único e verdadeiro protetor. Daniel demonstrou a fé dele dessa forma. E Estevão, que nós lemos agora recentemente, que apedrejado permaneceu fiel até o fim em fé. Orando, clamando ao Senhor, que nós lemos lá em Atos 7, né? Nós vamos terminar Atos essa semana, em nome de Jesus. Então, olha só. Pense, imagine agora um navio bem grande em alto mar. Esse navio lindo está lá, no meio do mar. Uma fortaleza de grande ele é. Esse navio, a resistência dele só é provada quando ele enfrenta a tempestade. Quando vem aquelas ondas gigantes, aquela tempestade, aquela ventania, aí sim que esse navio vai ser provado. Então, imagina, o navio está ali naquele mar e as ondas vêm e agitam. E aí? Ele é enorme, ele é estrondoso, e aquela grandeza toda vai passar na prova? Assim é a nossa fé. Então, pense sempre em uma estratégia diante das provas que nós passamos, diante das provas que você passa. O que me doutrinou muito, muito, quem já está aqui há mais tempo já ouviu, quem está novo vai ouvir agora, o que me doutrinou demais no meu começo, em tudo, o que Jesus faria? Eu perguntava, o que Jesus faria? A pulseirinha da irmã Sueli, ó, ganhou recentemente, né, Sueli? Eu usava a pulseirinha igual ela tá. Na pulseirinha estava assim, o que Jesus faria? Então, tudo que vinham me falar, que me comia por dentro, que dava uma vontade, a língua chegava até a enrolar para responder. Aí, na hora, eu falava, não. O que Jesus faria? Como Jesus responderia? Como ele sairia dessa situação? Como seria o posicionamento de Jesus? E assim eu fui me doutrinando, eu fui me educando, eu fui me posicionando. Muitas vezes Jesus buscou o Pai em momentos difíceis, e nós já vimos isso quando nós começamos a estudar o Novo Testamento. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento falou muito isso com a gente. Jesus sentia medo, Jesus sentiu medo, Jesus passou por aflições, Jesus passou por ansiedade, e todas as vezes ele nos ensinou que ele buscava o Pai em oração. E nós? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos buscando o Pai quando nós estamos aflitos, quando nós estamos com medo, quando a nossa cabeça está cheia? Ou nós estamos permitindo só a nossa cabeça se manter cheia, nossa mente se manter cheia de acusações falsas? E aí a gente fica com aquele pensamento acelerado e aquele pensamento confuso, aquela confusão de mente. Tudo isso abre brecha para os demônios agir na nossa mente. Aí você fala com um, fala com o outro, aí a pessoa tem menos instrução ainda da palavra do que você, e aí a pessoa te fala uma coisa que te desestrutura completamente. Então entendam que nós precisamos, no meio das provas, buscar
na oração, na presença do Senhor, estratégias. Estratégias de fé, estratégias que nos posicionam na verdade da palavra, estratégias que não nos tira diante da verdade, que é o que nós temos que viver. Nós não podemos permitir que a nossa mente se encha de acusações falsas contra a nossa vida. Onde já se viu? Deixa o povo falar. Olha para você, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha o tanto que a sua vida está sendo transformada. Lembre-se de uma coisa que o Espírito Santo está me falando agora. Não é na força que você vai trazer a sua família para o Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é amor. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade, não é força, é amor. Não é força, é posicionamento. Não é força, é o teu exemplo. Amém? Em nome de Jesus. Vai lá em Apocalipse agora na sua Bíblia, último livro. Apocalipse capítulo 2, e nós já vamos para encerrar. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenham medo do que o diabo, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Aqui, a palavra de Deus nos diz que, por pior que seja a nossa prova, nós não podemos ter medo, nós devemos buscar a Deus. Imagina Daniel naquela cova. Imagina Daniel lá. Tá lá no meio, leão para tudo que é lado, não podia nem mexer a cabeça. Eu acho que eu nem mexeria a minha cabeça e respiraria bem baixinho. Na verdade, eu acho que nem os meus olhos eu abriria. Por quê? Porque os nossos olhos levam o medo na nossa mente. Saiba você que muitos demônios entram pelos nossos olhos rapidamente. E eles tomam a nossa mente através do medo. Então, aqui, um anjo falou essa mensagem. Um anjo disse isso. Não tenham medo do que vocês vão sofrer, escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês. Ou seja, o que são as prisões hoje na nossa visão espiritual? Os cativeiros. Cativeiros espirituais da rejeição, cativeiros espirituais da imoralidade sexual, do vício, da promiscuidade, cativeiros da prisão emocional, mentes aprisionadas em cativeiros. Essa é a nossa prisão. Essa é a prisão da nossa vida. Cativeiros espirituais, prisões espirituais. Você tenta e não vai, você faz de tudo e não vai, você começa um negócio e não termina. Aí você programa de arrumar o seu guarda-roupa e o guarda-roupa tá lá 1 ano esperando você arrumar e você não conseguiu nem abrir as gavetas para ver o que tem dentro. Prisões, cativeiros de procrastinação. Cativeiros que te aprisionam, que não deixa você ir, grilhões que estão segurando o teu tornozelo, que não deixa você avançar, porque o peso das acusações, o peso da palavra que as pessoas jogam na sua vida através de influência de Satanás e seus demônios, estão enraizados na sua mente, na sua alma, e você precisa se livrar de tudo isso. Guarda uma verdade no teu coração, na tua mente, na tua alma e no teu espírito, em nome de Jesus. Vale a pena perder tudo para aquele que nos deu tudo. Diga para você mesma que nada, nem a dor, nem a perda e nem a rejeição te fará desistir. Declara para você, nada, Senhor. Nada vai me fazer desistir de te seguir. Nem a dor, nem a perda, nem a rejeição. Em nome de Jesus. Porque o corpo apodrece. O corpo padece, mas a nossa alma e o nosso espírito não. O nosso espírito vai para Deus, mas a nossa alma vai ser julgada. Amém? Vocês precisam ter essa consciência. Então, nessa noite, eu convido vocês a refletir sobre isso. Hoje, diante do Senhor,
Você está disposta a renunciar ao que for preciso? Soltar o peso em nome de Jesus? E permanecer fiel a Ele, mesmo que o mundo inteiro se levante contra você? Eu estou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois eu digo para você, esteja em nome de Jesus disposta a perder tudo. Tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te segura, tudo aquilo que te impede de se aproximar mais de Deus, tudo aquilo que não cabe mais em você, tudo aquilo que não combina mais em você. Esse é o perder tudo com alegria. Então entende que até para você louvar uma música, você precisa de discernimento, as pessoas julgando coisas que não estão sabendo. Eu perco tudo com alegria, porque eu perder tudo é o que não me cabe, é o que não me serve, é o que não presta mais para mim. Enquanto o mundo está lá festejando o carnaval, porque para eles é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa que existe, eu não estou nem aí que eu perdi o carnaval. Eu estou feliz que eu estou bem longe de toda essa festa demoníaca, em nome de Jesus. É sobre isso. Nós precisamos ter os olhos de Cristo, o coração do Senhor Jesus, e conhecer a essência do amor de Cristo. Porque é só essa vida que vale a pena, o resto é engano de Satanás para nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Tem alguma mensagem? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu ver. Cadê o meu assistente? Vem, assistente, me ajudar. Ele quer me matar. Cadê você, Heitor? Gente, quem estava aqui na live que ele dormiu? Meu Deus. Heitor. Ah, ele tá vindo. Gente, ele estava dormindo. Meu Deus. Eu tive que levantar para ir atrás dele. Vem aqui abrir para mim, fazendo um favor. Abre aqui onde é a mensagem, eu nunca sei onde é. Uhum. Não. Aqui, né? Aqui agora eu vi, é porque estava fechadinho, ó. É aqui, ó, no chat, ó. Deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa. Não, né? Eu vi a Júlia com a mãozinha levantada, mas às vezes apertou sem querer, né? Júlia, ou você quer falar alguma coisa? Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então vamos orar? É uma oração poderosa, uma oração onde eu peço que vocês, em nome de Jesus, que vocês se entreguem, que vocês se rendam, que vocês permitam que o Espírito Santo trate cada uma de vocês de forma verdadeira, poderosa, que vocês declarem com amor, que vocês ouçam a oração e tomem posse de toda a palavra declarada sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Ai, obrigada, Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, eu me coloco diante do Senhor agora no teu trono de graça e poder, em nome de Jesus. Hoje, com a autoridade que vem do sangue do Cordeiro, declaro guerra a toda obra das trevas que tentam impedir a nossa santidade com o Senhor. De toda obra das trevas, Senhor, que tenta enfraquecer a nossa fé e roubar a nossa perseverança, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entra com providência. Eu peço isso ao Senhor nessa noite. Pai, nós renunciamos agora, em nome de Jesus, diante do Senhor e diante dos céus. Tudo aquilo, Pai, que não glorifica o teu nome, nós renunciamos agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que não glorifica o teu nome, Pai, nós tiramos da nossa vida agora, nós renunciamos, nós rejeitamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos faz enxergar tudo aquilo que não combina mais com a gente, Pai. Tudo aquilo que não agrada o coração do Senhor. Dia após dia, Senhor, é de pouquinho. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo vai tratando, que Ele vai conduzindo, que Ele vai constrangendo. E nós damos liberdade, Pai, para que o Senhor nos constranja sempre que for necessário, Pai, para que nós possamos renunciar tudo aquilo que não nos serve mais.
Renunciamos todo o pecado oculto, Pai, todo o desejo carnal, toda prática, Pai, de hábito ou de pensamentos que nos afasta da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, como pastora e ministra do Teu Evangelho, eu quebro em nome de Jesus toda a cadeia espiritual que nos prendia a essas coisas agora, em nome de Jesus, e declaro que a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito pertencem somente ao Senhor. Em nome de Jesus, nós rejeitamos agora todas as vozes que nos chamam de volta ao passado. Nós rejeitamos agora toda influência maligna que tenta seduzir o nosso coração. Pai, assim como Paulo declarou que considerou tudo como perda por causa de Cristo, nós também consideramos, Pai, tudo como nada diante da excelência do Senhor. Tudo como nada, Pai, diante da perfeição que é de conhecermos o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, recebe o nosso clamor agora, Pai. Envia os seus anjos para recolher, Senhor, as nossas renúncias, a nossa oração. Nós estamos aqui rendidas diante do Senhor, entregando de todo o nosso coração, Pai. E dizendo ao Senhor, forja-nos, Senhor. Nos ajude a nos posicionar. Que toda resistência caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente seja expandida em nome do Senhor Jesus para o conhecimento, Pai. Para o entendimento maior da Tua palavra. Para o discernimento, Pai, diante de todas as coisas que o Senhor vem a entregar para cada uma de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Fortalece a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Fortalece a nossa fé, Pai, para suportarmos todas as perseguições da nossa vida. Quando a afronta vier, Pai, que a nossa resposta seja com amor e com firmeza, assim como Jesus fez, assim como Paulo fez, assim como Estevão fez, Pai. Que a nossa resposta sempre seja cheia de amor, mas com muita firmeza na verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que nós te pedimos. Quando o confronto vier, Pai, de dentro da nossa própria casa, que cada uma de nós, Pai, que eu e cada uma das suas filhas não nos calemos por medo, mas que possamos permanecer testemunhando com palavras, com atitudes, sendo luz no meio da escuridão, Pai, dentro da nossa casa, se assim for preciso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Declara assim, eu sou luz, Rananayabás. Eu sou luz quando eu caminho, não sou eu que caminho, é o Jesus que caminha através da minha vida. Eu sou luz quando eu caminho, Jesus através da minha vida emana luz por onde eu passo. E eu declaro isso no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, como ministra do Senhor, eu declaro que nenhuma arma forjada contra a minha vida e nem contra a vida das suas filhas que estão aqui agora, Pai, prosperará. E toda língua que se levantar contra a minha vida e contra a vida delas, em juízo serão condenados, em nome de Jesus, porque esta é a herança dos servos do Senhor, meu Pai, e nós somos servas do Senhor. Eu declaro e clamo agora, Espírito Santo de Deus, enche-nos de ousadia, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, enche-nos de ousadia agora, em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo, na cabeça e no coração de cada uma das suas filhas que estão aqui agora e no meu também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche-nos com ousadia mais em nome de Jesus. Assim como o Senhor encheu a igreja primitiva, enche agora todas as suas filhas, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez, na sua igreja, Pai. Enche, porque nós todas estamos aqui rendidas ao Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos, Pai, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Perdoe os nossos pecados conscientes e inconscientes, Senhor, todos aqueles que nós não nos lembramos mais. Todos os pecados que cometemos durante o nosso sono, Pai, nos perdoa, Senhor, nós nos arrependemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dai-nos coragem, dai-nos a coragem de Daniel, diante daquela cova. Dai-nos, Senhor, a fé de Estevão diante das pedradas.
A perseverança de José, meu Pai, diante da traição, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos perseverantes diante de toda a traição vinda dos homens, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, o Senhor não nos trai, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos recebe de volta, o Senhor está pronto para nos entregar a salvação, só precisa que o nosso coração esteja rendido diante dos seus pés, meu Pai. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Ajuda cada uma das suas filhas aqui, meu Pai, que elas se rendam aos seus pés, em espírito e em verdade, para que todos os seus pecados sejam perdoados e elas recebam a salvação da vida eterna, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja marcada pela santidade, não pelo medo, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja marcada pela fidelidade nossa com o Senhor e não pelo recuo, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja marcada pela vitória e não pela derrota. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu selo essa oração agora, no sangue de Jesus Cristo. Eu selo essa oração na vida de cada uma das suas filhas, meu Pai, que estão aqui agora com o sangue de Jesus Cristo e declaro diante do céu e da terra, nada nos fará desistir. Nada fará com que as suas filhas desistam. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Declare a Jesus, nada me fará desistir. Nada me fará desistir. Nada me fará desistir. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe poderosamente a vida de cada uma das suas filhas, Senhor. Eu peço que os seus anjos ministradores do Evangelho permaneçam com elas durante toda a noite, Pai. Que o espírito delas possam continuar sendo ministrado pelos seus anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os seus anjos de proteção, Pai, entrem pela casa delas agora, fazendo uma varredura completa. Em nome de Jesus, colocando para fora toda a treva, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que os seus anjos de proteção possam estar acampados em todos os cantos dessa casa, em nome de Jesus, protegendo esse ambiente contra todo ataque de Satanás. Eu dou uma ordem para você, Satanás e os seus demônios, em nome de Jesus. Peguem suas imundícias e saiam agora desse ambiente. Saiam agora em nome de Jesus, é uma ordem que eu te dou. Eu selo esse ambiente agora dessa casa com o sangue do Cordeiro nos batentes e nas janelas. Portas e janelas todas estão sendo seladas agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, e eu declaro que essa vida, essa mulher, está debaixo da cobertura espiritual desse ministério, do Ministério de Mulheres de Avivamento, mulheres que estão sendo avivadas pelo poder e o nome santo de Jesus Cristo. A cobertura espiritual que elas recebem vem das mãos do meu Senhor, porque esse ministério é do Senhor, e é isso que eu declaro para você, Satanás e os seus demônios. Sai agora dessa casa, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, e o que depender de mim como instrumento do Senhor, em nome de Jesus, eu ajudarei, em nome de Jesus, cada uma delas, fechar todas as brechas, renunciar tudo que não serve mais, para que essa casa seja um altar de adoração e servidão ao Senhor, meu Deus, ao Senhor nosso Deus, para que a honra e a glória seja dada a Ele, para que o nome do nosso Deus seja exaltado nessa casa. É isso que eu declaro sobre a sua vida, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Na sua casa tem você, que é uma lamparina, profeta de Deus. Aonde tem um altar, tem um profeta. Aonde tem profeta, tem cura, tem levante, tem família restaurada, tem família em momento de comunhão na presença do Senhor. Rabachorecanta rabaiadas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é isso que eu declaro sobre a vida de cada uma das suas filhas aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Rabá, chore, canta, rabá, se canta, ranás. Na hora da oração eu senti uma dor muito forte no meu ovário direito. Uma dor que queimava no meu ovário direito. Eu não sei se tem alguém aqui que tem alguma dor relacionada no ovário direito, ou se é algum familiar próximo seu, mas eu vou orar por isso em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em unidade, em concordância com todas as suas filhas que estão aqui agora debaixo da tua unção, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, ovário direito, em nome de Jesus, restaurado agora, em nome de Jesus. Todo cisto, todo policisto, todo cisto hemorrágico, todo nódulo está sendo destruído agora pelo sangue do Cordeiro. Agora, em nome de Jesus. Todo nódulo, cisto, agora, sai, sai, sai em nome de Jesus. Todo demônio que está grudado nesse ovário, por maldição geracional, por maldição hereditária, eu anulo agora, eu destrono, eu desligo agora, pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, agora, toda raiz de iniquidade, de imoralidade sexual, sai agora. Solta agora a vida dessa mulher. Agora, em nome do Senhor Jesus, amarrados para o abismo agora. Enfermidade no ovário direito. Sai agora, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura total e completa. Todo o sistema ovário restaurado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus quem faz. O poder e a glória dele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Heitor, traz a ceia. Hoje eu esqueci. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos fazer a ceia para terminar? Quem não tiver um pouquinho de suco de uva, pode pegar um pouquinho de água, porque Jesus fez a água transformar em vinho, não é verdade? Então, nós também vamos consagrar um pedacinho de pão, um pedacinho de bolacha, o que você tiver, pega um pedacinho para a gente poder fazer a ceia, porque a ceia é para todo aquele que está cansado, para todo aquele que está oprimido, para todo aquele que se arrepende dos seus pecados, para todo aquele que está pronto para viver uma vida na presença do Senhor Jesus. A ceia é para todos. A ceia não é troféu. Entendam que a ceia não é troféu para os perfeitinhos, até porque não existe perfeitinhos. Nós estamos aqui para buscar a presença do Senhor, para glorificar o nome dele. Então, pegue sua ceia e eu vou consagrar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor agora esses elementos. Consagro ao Senhor esse suco de uva, esse pedacinho de pão, a água para quem está segurando a água também, Pai, em nome de Jesus. Declaro que não é mais um suco de uva, e sim o sangue de Cristo, e não mais um pedacinho de pão, mas sim o corpo de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Assim como está escrito na palavra do Senhor, que toda vez que nós fizermos a ceia, nós estaremos lembrando do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós estaremos fazendo isso em memória do Senhor Jesus. Jesus disse que ao ceiarmos, ao tomarmos do sangue dele, do corpo dele, nós estaremos nos lembrando dele, até que ele venha, até que ele volte a nos buscar, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que nós somos totalmente dependentes do Senhor, que nós precisamos do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós estamos aqui agora reunidas em teu nome para declarar que nós não nos esquecemos e jamais vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. É em memória do Senhor que nós fazemos a ceia agora. Que a nossa mente seja uma mente de paz, assim como a sua mente, Jesus. Que os nossos olhos sejam bons, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja como o teu coração, Jesus, humilde, quebrantado. É isso que nós pedimos, é essa vontade, o desejo do nosso coração.
Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento tão especial na nossa vida. E toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do corpo de Cristo. Declare a Ele o quanto você o ama. Obrigada, Jesus, eu te amo muito. Jesus, como eu te amo, o Senhor tem ensinado tanto a minha vida. Obrigada, Jesus, obrigada. Pode tomar do sangue de Cristo, do cálice, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Trata, Senhor, cada uma de nós na nossa intimidade, em nome de Jesus. Amém? Eu desejo que vocês estejam bem, que vocês todas estejam cheias, muito abençoadas, em nome de Jesus. Que vocês estejam muito, muito, muito cheias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que essa noite seja uma noite que você sinta que o agir de Deus permitiu o teu descanso físico, o teu descanso do Espírito na presença dos anjos ministradores do Evangelho, que a sua alma entenda de uma vez por todas que ela não manda, que quem manda em você é o teu Espírito, porque é o teu Espírito que é conectado com o Senhor. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe vocês, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de cada uma de vocês, continuo orando pela vida de cada uma de vocês. Se alguém precisar... Ah, tá bom. Se alguma de vocês precisarem de alguma oração direcionada, pode me chamar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Então é sobre isso, tá bom? Deus abençoe vocês, e o que precisarem de mim, sempre estou aqui, tá? Ó, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tchau.